Boa tarde, meus queridos. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nossa aulinha será de história, tá certo? Peguem o livrinho de vocês e abram na página 286. Na verdade, a nossa aula hoje é uma continuação de uma aula que vocês já tiveram, que é sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Como a aula é muito grande, tem que se dar por etapas, certo? Que foi aquela aulinha onde vocês viram sobre pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que os primeiros habitantes eles faziam em rochas, em montanhas, ao ar livre, certo? É aquela aulinha ali que agora nós vamos dar continuidade a ela, tá certo? Aí vocês vão abrir agora na página 286 e vocês vão acompanhando aí junto com tia Kelly a leitura, tá certo? Vejam só. O encontro entre os povos indígenas e os europeus. No início, os primeiros contatos entre os europeus e os indígenas foram pacíficos, principalmente porque os europeus eles negociavam com os nativos a troca do pau-brasil por objetos como os machados, adornos e utensílios. Vejam só, quando eles tiveram os primeiros contatos com os europeus tiveram os primeiros contatos com os indígenas, para os indígenas, tudo aquilo ali que os europeus estavam trazendo eram tudo coisas diferentes, o qual eles nunca tinham visto antes. E tudo para eles era novidade. Machado era uma coisa totalmente diferente. Utensílios de metal, tudo, eles ficavam impressionados com aquilo tudo ali. Aí eles começaram a trocar, mas só que eles estavam trocando pelo pau-brasil. Por quê? O pau-brasil era muito caro, muitíssimo caro. Portanto, eles começaram a trocar, só que os índios, eles não sabiam do custo do pau-brasil. Eles começaram a trocar, achavam que era natural, que era normal para eles, no caso, não é isso? Vamos dar continuidade agora. Os indígenas, eles derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando-as para fazer construções erguidas. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas. Os índios pegavam o pau-brasil, levavam e deixavam lá armazenados, ou seja, deixavam eles lá quietinho para que as embarcações, quando viessem, eles pegassem o pau-brasil e levassem para fora do Brasil, para que fosse comercializado e fosse também vendido a preço muito mais alto, já que era uma madeira muito cara. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos para conseguir fazer aliança com alguns deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio do Tupinambá, porque esses eram os inimigos do Tupi-Guarani que apoiavam os portugueses. Ou seja, eles tinham um líder também, certo? Os portugueses tinham um líder que ele era um líder índio, certo? E que era inimigo do Tupi-Guarani. Aí eles pegaram, como eles eram inimigos, eles contaram com o apoio dele para que ele fizesse isso para eles, certo? Aí vejam aí na página 287. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas, como as de cana-de-açúcar, eles passaram a caçar indígenas para escravizar. O que é que eles fizeram? Chegou um tempo
em que eles precisavam de trabalhadores. Olha o que foi que eles fizeram. Eles pegaram os indígenas, começaram a colocar eles em regime de escravidão, para que eles trabalhassem para eles, porque eles precisavam de mão de obra, e a mão de obra que eles tinham ali eram justamente os indígenas. Então eles colocaram eles para eles começarem a trabalhar e trabalhar muito para eles, justamente. Vejam só, aí nós temos a atividade da página 287. O estudo dos primeiros habitantes do nosso continente pode ser feito com base nas fontes históricas. Aí temos textos em papel, desenhos e rochas de cavernas e montanhas, tecidos e enterrados e mortos. Segundo, os primeiros habitantes do continente americano chegaram a 500 anos, mais de 2.000 anos e mais de 100.000 anos. Terceiro quesito. Entre os povos nativos, como as histórias e informações importantes eram passadas de geração a outra. Justifique, certo? Vocês vão justificar aí. Vocês lembram que era pela oralidade? Vocês lembram dessa parte? Porque os povos, eles tinham um sistema diferente de escrita, exatamente aquele sistema, certo? Que nós temos, que nós já vimos. Qualquer coisa, vocês vão voltar o livro de vocês para a página 281, que é quando começou o assunto, dá uma olhadinha e vocês respondem essas questões aí, tá certo? Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.